A adoção de tecnologias tem forte relação com os paradigmas de quem as adota. A experiência do Viverão, Fazenda e Floreira, um conhecido produtor de mudas de café em São José do Rio Pardo, na Mogiana Paulista, mostra isso. O Viverão começou suas atividades como produtor de mudas de hortaliças nos anos 1990. É por isso que em suas enormes estufas nunca foram produzidas mudas de café em sacolas, embora essa tecnologia predomine na maior parte do Brasil. Então nosso negócio sempre foi substrato e sempre foi canteiro suspenso. Quando foi para a gente atender um amigo com muda de café, a gente já começou assim. No caso com tubete de 90 ml, depois fomos para o tubete de 120 e hoje nós estamos no tubete de 180 ml com essas janelas laterais aqui que a gente achou que a gente ganhou com isso, né? Uma muda com um sistema radicular bem distribuído. Essas janelas laterais estimulam a emissão de raiz secundária, o torrão fica todo cheio de raiz e não fica aquele mundo de raiz acumulada na parte de baixo do tubete. Então foi assim, sempre foi no substrato, nossa mudinha sempre foi em canteiro suspenso. Substrato sem solo, desencostado do chão, né? A adoção dos tubetes para a produção de mudas de café no Viverão foi em boa parte intuitiva, devido à longa experiência da empresa com esta tecnologia. Uma decisão que se mostrou acertada, já que atualmente a produção de mudas de café com uso de substrato é uma tendência tecnológica irreversível. Uma muda fabricada a partir do substrato, ela tem uma importância muito grande para a cafeicultura, por dois aspectos. Primeiro, em relação ao custo de produção do tratamento de uma lavoura. Hoje a gente tem uma praga que ela é drástica na cafeicultura, que é o nematóide, e acontece a gente ter muito prejuízo com essa praga, aumentando o custo de produção, que é o principal, e diminuindo a produtividade de cada talhão. A gente tem uma perda oculta aí que varia bastante, muito pouco medido em experimentos. A gente pode variar de 5 até 20 sacas por hectare, né? Que é uma perda gigantesca para a produtividade do cafeicultor. Quando você faz a muda a partir do substrato, você tem ausência do nematóide, você não multiplica essa praga, né, ao longo do território. Principalmente um nematóide que ele é o menos agressivo, onde o produtor ele não visualiza da devida importância a ele, que é o nematóide, o Meloidogene exígua. O exígua, ele provoca uma perda muito grande. Então você pode ter essa perda oculta na sua área e não ter o devido diagnóstico dessa praga. Outra importância muito grande em termos da fabricação da muda através de substrato é que a lavoura instalada ela é uma lavoura muito mais uniforme, por ter menos propensão a peão torto no plantio. Então você faz uma lavoura equilibrada e tendo uma lavoura equilibrada, homogênea, você tem um potencial produtivo muito maior do que uma muda plantada, né, através dessas mudas feitas de terra. Então o potencial dessa lavoura será muito maior, vai gerar muito mais produtividade, gerar muito mais renda na região. Além das vantagens de cultivo oferecidas aos cafeicultores pelas mudas produzidas com substrato em tubetes, o fator operacional também tem grande importância para o viverista. Em uma mesma área de estufa é possível cultivar muito mais mudas. O volume de substrato a ser manuseado é menor que o de terra. O enchimento dos tubetes é feito com rendimento 10 vezes maior que o de sacola. O transporte das mudas em tubetes é muito mais fácil. Por serem mais leves e ocuparem menos espaço, estas mudas são carregadas facilmente. No caminhão, as bandejas de mudas são colocadas em prateleiras sobrepostas, permitindo que muito mais mudas sejam transportadas. Esta característica viabiliza o uso de furgões ou baús, que, por sua vez, propiciam maior proteção às mudas durante o transporte.
Hoje estamos vivendo um momento muito histórico na tecnologia do café. Esse momento é a conversão da tecnologia das mudas de café do torrão de terra para as mudas em substrato, mudas suspensas. Hoje a Biomix, ela oferece para o cafeicultor, para o viverista de café, um substrato bastante específico para esse café. São substratos à base de fibra de coco, casca de pinos, né, e com um grande agregador, né, que são os fertilizantes organomineral, que vai dando gradualmente alimentando essa muda ao longo do seu período de 5, 6 meses de cultivo de muda de café, né, que é o ciclo total dela. Esses substratos a gente oferece de duas formas. Nós temos a forma, né, preparada para o mercado orgânico, com selo IBD, onde o grande adicional desse substrato é a adição do nosso Biocache, né, que é o fertilizante natural orgânico para o substrato de café. E também temos o produto convencional. No convencional, nós já usamos, né, além do nosso humus vivo, né, um substrato vivo que dá uma riqueza, né, um equilíbrio muito grande para o crescimento das raízes, né, o nosso também organomineral de plantio, né, 3,12,6, que vai liberando gradualmente as plantas, fazendo a nutrição completa dessas mudas. Portanto, né, a Biomix vai fazer um papel muito importante nessa consagração dessa mudança tecnológica que nós estamos vivendo das mudas de torrão de café, né, para as mudas de bandejas e tubetes suspensas, que as vantagens são enormes, né, para o viverista, né, e para o produtor que planta essas mudas. Agora estamos na Fazenda Santa Teresa, no município de Santana da Vargem, que investiu na instalação de um viveiro para a produção própria de mudas de café. A primeira tecnologia adotada e usada por muitos anos foi a de sacolas com terra misturada com esterco. Em tempos recentes, este método foi rapidamente substituído pela mistura de terra com o condicionador de solo da Biomix, mudança que gerou grande vantagem para o viverista. Essa tecnologia da Biomix, esse condicionador de solo, ele trouxe para nós bastante benefícios na parte de mão de obra, na hora de fazer a terra, nesse sistema aqui mais antigo, que é o saquinho de terra, com a mistura que antigamente a gente usava de esterco de curral, hoje a gente faz com o condicionador de solo Biomix. Então, ele não precisa ser peneirado, ele tem essa vantagem de não precisar ser peneirado, então isso aí já te elimina um funcionário que vai fazer isso, você tendo mais ganho com isso. Outras vantagens que eu vi desse condicionador de solo foi que não tivemos nenhuma incidência de risectônia, nenhum tombamento por risectônia aqui nesse viveiro, depois que colocamos o condicionador de solo Biomix, que sempre tivemos esse problema com os estercos convencionais. A experiência positiva com o condicionador de solo acabou incentivando a Fazenda Santa Teresa a produzir parte de suas mudas com substrato para mudas e plantio Biomix em bandejas suspensas. Os bons resultados obtidos tendem a fazer com que essa tecnologia, no médio prazo, acabe sendo adotada para todo o viveiro. Estamos aqui com os resultados obtidos com as mudas feitas nesse viveiro, né, em Santana da Vargem. Seguinte, essas duas mudas foram feitas com o substrato Biomix e foram plantadas, as últimas a serem plantadas. Essa daqui, feita apenas com terra e esterco de curral, foi plantado 15 dias antes do que as mudas feitas no substrato Biomix. E essa muda aqui foi feita com composto Biomix, mais terra
e foi plantada 3 meses antes da muda do substrato. Interessante notar o seguinte, primeira observação, o volume de raiz, né, já desprendido na muda feita com o substrato da Biomix em relação à muda feita na terra. O segundo item mostrar a relação, que essa daqui, onde foi só utilizado o composto e o condicionador de solo, ao invés de esterco, ela possui muito mais raízes do que a muda feita com o esterco. Outra questão importante é notar o seguinte, que essa muda aqui feita com o esterco, ela sofreu o ataque dos fungos de solo, teve problema de risoctônia no viveiro. Ao contrário da muda feita com o condicionador de solo da Biomix, e mesmo com terra, não houve o ataque da risoctônia. Questão que o condicionador de solo da Biomix carrega muito micro-organismo, que tem diversos nichos de função, e conseguiu equilibrar a risoctônia para que ela não causasse danos econômicos a esse viveiro. O passo além é a questão de substituição total da terra por substrato, onde que a muda recebe grandes vantagens. Primeira coisa, praticidade de plantio, evitar destorroamento, como que a gente pegou, que a gente abriu as mudas e a gente teve muita quebra dos torrões de terra. Isso daí vai dar peão torto, raiz bifurcada, sistema radicular muito pequeno, que a muda não vai aguentar os veranicos, e sendo que no substrato as raízes ficam muito mais bem agrupadas, segurando o substrato, e não acontece esse destorroamento. Questão de praticidade, uma pessoa carrega a muda de bandeja, carrega uma bandeja muito prático, muito fácil, jogando a mesma proporção, número de mudas para as mudas de terra, um funcionário tem muita dificuldade em carregar isso. Outro aspecto importante, a gente vê aqui que essa muda, como que aqui a gente sofre uma poda, que o pessoal chama de poda aérea, né? Como que a gente viu a fabricação feita elevada, ela não dá peão torto. Ao contrário dessa daqui que chega aqui no final, onde o produtor é obrigado a cortar o fundo do saquinho e aonde que se acumula a maior parte das raízes da muda, descartando um percentual muito importante de raízes dessas mudas. Sem contar ainda a questão de doenças, né, que sofrem no viveiro, e a outro ponto importante é isso daqui, a ausência de nematóide, né? No contrário, nas duas outras, o produtor teve que gastar e fazer o controle com um nematicida. Aqui foi usado um nematicida biológico, tricoderma, para evitar que risoctônia e o nematóide causasse grandes estragos. Mas ela não fica isenta totalmente do nematóide jogado no campo. Então, mudas onde a gente trabalha sem peão torto e sem nematóide é muda de substrato. Para os viveristas que adotam tecnologias avançadas de produção de mudas de café, para os que estão buscando aumentar a produtividade e a qualidade de suas mudas, e ainda para os produtores orgânicos, a Biomix oferece diversas alternativas de insumos de alta qualidade. E vale destacar que, particularmente para aqueles que estão fazendo transição entre sacolas e tubetes ou bandejas, a adoção do substrato para mudas e plantio da Biomix será muito vantajosa. Os substratos da Biomix têm a vantagem também de ter um custo-benefício bastante interessante, principalmente para o produtor ou viveirista de café que quer fazer a conversão da muda de saquinho torrão de terra para as bandejas ou tubetes em substrato. Esse substrato ele é fácil manejo, né? Tem alimento suficiente para a planta, então para quem não tem uma técnica muito afiada para um manejo de produção de mudas em bandeja e viveiro, o substrato da Biomix vai trazer essa facilidade, né, que nem precisa ninguém ser muito esperto, né, ter muito conhecimento, muita prática de manejo para se produzir uma boa muda.
Com substrato biomix a gente vai conseguir fazer isso muito mais facilmente, com um custo muito mais competitivo em relação a outros substratos do mercado.